Tá ao vivo. E aí, galera? Boa noite. Boa noite novamente. Essa é a nossa segunda live. Mas se você viu a primeira live, essa é uma repetição, porque nós não conseguimos ainda gravar. Então, hoje a gente vai conseguir baixar o vídeo porque a gente quer colocar no nosso canal do YouTube, para que depois outras pessoas possam assistir a sequência da nossa história, né? Então a gente está tentando contar aqui desde o início de como tudo aconteceu, para que as pessoas que vão nos acompanhar possam entender de onde que surgiu toda essa história e como que a gente vai estar fazendo aí esse nosso 1 ano que já está chegando. Faltam só 10 dias, estamos na contagem regressiva e agora hoje a gente vai gravar para poder ficar no YouTube, tá bom? Então se você já assistiu, essa é só uma repetição, pode ser que a gente conte alguma coisa a mais, que é difícil repetir, né? Mas é isso aí, tá bom? Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Loucos pela Estrada. Hoje a gente vai conversar um pouco. Aqui tô eu, Patrícia, e essa daqui vai se apresentar. Vai. Meu nome é Nara, tenho 10 anos e eu sou filha da minha mãe e vim fazer pergunta para ela. Isso aí. Hoje ela vai fazer as perguntas e eu vou responder. Abre aí o caderninho. Tipo, assim, uma e para 3. Não, porque é uma ordem sequencial de ideias. Entendeu? Tá bom? Entendi. Então Tá, vamos. mãe, como começou a história do motorhome? Você sempre gostou de viajar ou tem pouco tempo? Então, eu sempre gostei muito de viajar. A minha mãe, quando a gente era pequeno, a minha mãe adorava viajar. E a minha mãe passeava muito com a gente, minha mãe acampava. Nós tínhamos uma barraca, uma Kombi velha. Ela botava todos os 3 filhos, mais os primos, as tias, ia todo mundo pro camping, para passar tipo mais de mês, né? E isso foi trazendo em mim uma vontade de gostar de viajar, e isso foi ficando muito comigo. Então, antes eu só viajava dentro do país, morei muito no sul, desbravei o sul do país todo, mas aí comecei a viajar para as viagens internacionais e comecei a me apaixonar por viagens internacionais. Então, nós começamos então a rodar e eu fui parar nos Estados Unidos exatamente assim uns 4 ou 5 meses antes de conhecer meus filhos. Eu fui até os Estados Unidos para fazer um curso de inglês e ia passar 60 dias. Nas férias do curso de inglês eu tirei férias e fui parar em Key West. E nessa descida para Key West, então eu vi várias pessoas descendo para Key West nos seus motorhomes e eu passei a achar aquilo muito interessante. Vi que existiam alguns condomínios cheios de motorhome, que as pessoas ficavam, né, nessas casas, mas eu não podia entrar nesses condomínios. Mas aí perto da casa da minha prima tinham outros motorhomes estacionados na casa dela, na Flórida. E eu comecei a achar aquilo muito interessante e isso ficou na minha mente. Eu fiquei com uma vontade, um desejo de poder ter um dia um motorhome para poder dar uma volta pelo mundo, na verdade, né? Não só nos Estados Unidos, mas a princípio nos Estados Unidos. Aí conheci meus filhos, nós tivemos a aproximação há 4 anos atrás, eles vieram de Minas para minha casa no Rio de Janeiro, também já começaram a viajar e conheceram Brasília, vieram para Minas e de Minas para o Rio, então nós começamos o nosso roteiro de viagens, porque filho de quem viaja acaba viajando, né? Então, depois que eles viraram meus filhos de verdade, eu ganhei a certidão de nascimento e resolvi usar o período de licença adotante para poder viajar com eles para os Estados Unidos, de novo na Flórida. Então, quando a gente chegou lá, eu estava no meu curso de inglês e então a gente estava de volta, né, na Flórida, nós 4. A minha mãe também foi nessa época, o Frajola também estava, mas até então a gente só foi mesmo para poder morar na Flórida por 1 ano. Próxima pergunta. Mãe, foi difícil comprar um motorhome? Não foi difícil comprar um motorhome, né? Na verdade, acho que Deus escreve o roteiro, né, das nossas vidas. Eu tinha vendido um carro aqui no Rio de Janeiro e esse carro foi suficiente para eu comprar um carro lá nos Estados Unidos e também comprar esse motorhome, né? Um amigo meu passou na frente da casa do dono desse motorhome e tinha uma plaquinha bem pequenininha escrito vendo. E ele me ligou e falou, é sério que você quer comprar um motorhome? Eu falei, é sério, eu quero comprar um motorhome. E então ele falou para mim, já que você vai comprar um motorhome, tem um motorhome aqui do lado de casa.
Porque tu não vem, então, até aqui e verifica esse motorhome que tá aqui vendendo. Deixa eu ver quem foi que entrou. Eu não enxergo de novo. Tia Adri e a tia Alessandra. Ah, a tia Adriana e a tia Alessandra. Sejam bem-vindas. Estamos aqui contando um pouco da nossa história do motorhome. Eu não sei se a Alessandra já assistiu, né? Essa é a nossa primeira live repetida, porque a gente não conseguiu gravar. Mas estamos aqui nesse bate-papo, eu e a Nara. Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? É uma live bem descontraída por enquanto. Então, nós estávamos contando que então esse amigo me disse que tinha esse motorhome lá, do lado da nossa casa mesmo. E eu fui até lá e era um motorhome velho, mas enfim, era um motorhome. E eu fui no dia seguinte cedo com a minha prima, porque ela ficou também totalmente empolgada, porque a gente então ia ter um motorhome. A ideia era morar nesse motorhome, né? Já que a gente ia morar na Flórida, então nada melhor do que morar num motorhome. E para minha surpresa, esse motorhome custava $15 mil. Ele tinha quarto, sala, cozinha, banheiro. Ele era um motorhome bem grande, ele tem 32 pés. Eu não sei agora converter isso em metros, mas é um ônibus de cidade desses assim, bem grandes. E ele tem aqueles slide outs, que chama, que é quando você consegue abrir o motorhome quando ele para. E a nossa sala então se transforma numa sala bem grande. Se afasta bem da cozinha e a gente consegue ter uma sala bem confortável. Então, foram $15 mil. Na época, valia R$60 mil. Americano gosta de fazer negócio assim muito fácil. Então, eu disse para ele que eu queria comprar, ele disse que queria vender. Eu tinha que só levar $15 mil para os Estados Unidos e essa foi a parte mais difícil. Porque eu só estava com o cartão de crédito e tinha que ficar sacando no banco dinheiro daqui para lá, né? Porque a TransferWise tem um limite de saque. Então, foi a parte mais difícil, mas eu comprei, ele anotou num papelzinho, um papel assim de caderno, vendo o meu motorhome, modelo tal, para Patrícia, e vai pagar $15 mil em até, sei lá, 10 dias, e eu tinha que arranjar o dinheiro em 10 dias. Mas eu consegui arranjar o dinheiro, foi bem suado conseguir esse dinheiro chegar lá, mas eu consegui entregar e pronto, o motorhome passou a ser nosso. E aí nós botamos esse motorhome, ele levou o motorhome lá para frente da nossa casa, onde a gente estava na casa da minha prima. E essa foi a história de como que eu comprei. É muito fácil comprar, você paga ele assim num título, como se fosse esse CRV aqui do Brasil, né? É um papel que você depois leva num despachante e ele passa a placa do seu nome, não é o carro, né? Lá a gente tem uma placa, o carro tem aquela placa e essa placa fica nesse carro para sempre, só que a placa é sua. Se você vender o carro vai embora e a placa fica contigo, né? Então, essa foi a história. Eu depois transformei e botei no meu nome e ele ainda tá lá. E é isso. Qual é a próxima pergunta aí? Que entrou mais alguém. Deixa eu ver quem foi. Ixi, não conheço. Deixa eu ver. Ana Júlia. Ah, que a gente tá longe, não dá pra enxergar. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Qual é a terceira? E depois que você comprou, vocês já saíram pra passear? A história do motorhome foi incrível. Então ficou parada na frente da casa da minha prima. Eu reservei o espaço do parque que a gente sempre quis morar. Ele chama Sterling Park, ele fica em Fort Lauderdale. Era bem perto de onde a gente morava. E a gente foi para dentro do motorhome. Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, é muito fácil conseguir as coisas, né? Então nós já tínhamos conseguido sofá, tínhamos conseguido um monte de coisa para dentro do motorhome, um monte de quinquilharia do tipo garfo, faca, colher, todas as coisas de cozinha. A gente já estava com a casa praticamente montada, já tinha lençol, toalha, só que estava tudo isso dentro da casa da minha prima. E aí a gente, nesse dia, na véspera, era uma sexta-feira, todo mundo foi para dentro do motorhome super felizes, acendemos todas as luzes e aí todo mundo começou a arrumar as coisas, né, dentro do armário e tal. Meu primo ligou o motorhome e deixou ele funcionando e meu primo estava testando para saber, porque a princípio era o meu primo que ia dirigir no dia seguinte, ele estava testando para saber se ele ia dar conta de olhar assim para o retrovisor, de engatar uma marcha. E na porta da casa, todo mundo fazendo a maior festança, né? E estávamos lá arrumando as coisas, quando de repente o motorhome começou a apitar. E ele apitou tanto que a gente teve que desligar o carro, porque a gente achou que ele, sei lá, não era para explodir não, mas era um barulho muito alto, ensurdecedor. Nós desligamos e o meu primo não conseguiu mais ligar o motorhome, não ligou mais. E aí o motorhome ficou parado no meio da rua, minha prima ficou preocupada, porque lá você não pode ocupar a calçada da sua casa, né? Então ela ia ser multada, eu tive que sair para buscar ajuda. Aí veio aqueles moços do reboque do seguro, ele não entendia nada de motorhome, embora o seguro fosse de motorhome. Ele foi dar chupeta no carro, mas a chupeta que ele deu foi na bateria da luz interna da casa. E eu nem sabia que existia outra bateria.
e o carro não pegou, por óbvio, porque ele estava dando chupeta na bateria da luz da casa, não era no motor do carro. Aí no dia seguinte eu achei o mecânico que foi lá em casa, na casa dela, né? E aí ele deu a chupeta no lugar certo. O lugar certo era embaixo da cama. Então ele levantou a cama, conseguiu pegar e fez a chupeta na bateria, o motorhome ligou. A gente ficou super feliz que o motorhome funcionou. Demos ré no motorhome, ficamos super felizes. Aí ele falou, olha, vai ter que trocar a bateria, né? Você descarregou a bateria. Eu falei, nem sabia. A gente não sabia operar o motorhome, né? O brasileiro não lê manual, então a gente não sabia operar nada do motorhome. Aí ele deixou lá e foi trocar a bateria e nós ficamos com esse motorhome quebrado na frente da casa durante muito tempo. Porque ele não conseguia tirar o motorhome de lá de jeito nenhum. E a gente não sabia por quê. Depois a gente teve que rebocar o motorhome. Eu até aluguei uma casa, desisti do motorhome. Nós não fomos para o parque, nós não fizemos nada. E esse motorhome então começou uma saga de ver quem é que ia conseguir consertar. Essa é uma outra história que um dia a gente pode dar como dica, né, para quem for ter o motorhome. Como que acha uma mecânica que conserta motorhome, como que você pode confiar em alguém, porque na verdade esse moço que foi trocar a bateria, na verdade ele quebrou o motorhome, não para sempre, mas por um período muito longo de 6 meses. Vai? Qual é a próxima pergunta? Quarta pergunta. O motorhome é grande ou pequeno? Como eu falei, o motorhome é bem grande, né? Ele tem 32 pés. E ele sempre que ia ser transportado, ele precisa ser transportado por um guincho de ônibus, né? Então, é difícil transportar, ele é bem grande, mas em compensação a gente tem espaço, né? Então a gente tem armário, geladeira, tem micro-ondas, fogão, tem forno, cama de casal, tem na sala, a gente tem mesa, né? Quando a gente chegar lá de volta, a gente vai apresentar o motorhome com mais calma. Sofá. A gente tem sofá, tem 2 poltronas, né? Porque os bancos do motorista viram poltrona, então... Carpete. O nosso motorhome é bem grande, sim, mas a gente tem bastante espaço. Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar para todo mundo como que é por dentro o motorhome. Embora tenha também, né, um videozinho bem curto aí no Instagram, a gente tem um videozinho curto que mostra um pouco, né, que a Maria que estava filmando, ela era pequena na época, né, só tinha 10, 11 anos. E ela tentou filmar, mas não conseguiu filmar muito bem, mas dá para ter uma ideia de como era o motorhome. Até nesse dia a Nara estava dormindo, porque lá a gente pode viajar à vontade, né. Uma outra coisa também interessante é que para você dirigir um motorhome desse grande, tipo um ônibus, você não precisa de carteira de motorista específica. Você simplesmente pega a carteira do Brasil, se tiver válida, né? Você tem que ter uma carteira no Brasil, você consegue dirigir por 1 mês nos Estados Unidos. Como surgiu o desejo de fazer essa aventura, mãe? A gente já vai falar como que surgiu o desejo de fazer essa aventura. Vou só terminar de contar essa história de como dirigir o motorhome, né? Então, eu já tinha driver's license nos Estados Unidos, eu dei entrada e consegui pegar a driver's license, então a minha carteira de lá já servia para dirigir um motorhome, né? A gente tá na 4 ou na 5? Um pouquinho olha aí. Na 4. Tá. Você tá respondendo então qual? A 4, se ele era grande. E eu resolvi dizer se era fácil de dirigir. Porque ele é grande, quem dirige sou eu, né? Qual é a outra pergunta que você vai ter? Se eu não tive medo de dirigir, tá? Então já tô respondendo essa. Então aí basta você ter uma carteira de motorista válida. Se for do Brasil, ela é válida por 30 dias. Quando você chegar lá, você vai ficar mais de 1 mês, você precisa pedir essa driver's license. Não é difícil de conseguir. Você tem que dirigir um carro normal. Você também só tem que dirigir para frente, botar o carro numa vaga. Tem que saber a legislação e é isso. Então é fácil de conseguir, não é muito difícil. A barreira é o inglês, né? Porque o teste é feito em inglês. Mas, enfim, não precisava de ter nenhuma carteira específica, né? Até 32 pés você não precisa de nada. Mas, enfim, é um ônibus, né? Eu nunca tinha dirigido nada maior do que um carro. Só carro. Nem picape, nada. Nunca tinha dirigido nada. E depois que esse motorhome ficou pronto, lá para fevereiro, que então o mecânico Mark me liga e fala, então, tá pronto. Eu falei, meu Deus, não acredito. Tá pronto. E aí eu falei pra ele, tá, então a gente precisa ir buscar? Ele Eu falei, nossa, mas quem vai dirigir? Ele, você, né? Eu falei, não, eu? Ele falou, quem vai dirigir? Eu falei, então, vou perguntar. Aí perguntei pro meu primo, pros parentes todos, ninguém tinha coragem de dirigir. Eu falei, bom, eu tô aqui nos Estados Unidos, comprei um motorhome, se é isso que é pra ser, então vai ser, né? Desci lá na oficina, pedi só para que o mecânico pudesse levar esse motorhome até o estacionamento que eu tinha reservado. E quando chegou lá, eu falei para ele, tá, eu vou testar aqui dentro do parque, né? Dentro do próprio lugar onde o motorhome ia ficar. Ele entrou com o motorhome só na portinha.
e eu tive que fazer uma curvinha para a esquerda, uma para a direita e seguir reto até botar na vaga. E deu certo, eu consegui soltar o freio daqueles que você consegue apertar e ele chega a fazer tss, né? Ele sobe a suspensão para você poder dirigir. É mesmo um ônibus, é uma coisa muito doida. Mas eu consegui dirigir. Estacionamos lá o carro e por conta disso a gente ia dirigir no dia seguinte, a gente ia sair, a gente queria viajar. A gente já estava com a viagem programada de volta para o Brasil. Eu falei, não, a gente tem que viajar, nem que seja sozinho, né? E aí tem também a foto nossa na primeira viagem, as 3 crianças e eu. A minha mãe já tinha desistido disso há muito tempo, já estava de volta no Brasil desde dezembro. Eu falei, não, nós vamos viajar. E aí nós resolvemos descer para Key West, já que era aquele lugar que eu tinha visto os motorhomes e um lugar lindo mesmo, de verdade. E eu então peguei o motorhome no dia seguinte, nós arrumamos tudo. Dessa vez eu já sabia melhor mexer no motorhome, né? E aí nós arrumamos o carro e partimos numa viagem para Key West durante só 3 dias. E assim eu aprendi a dirigir, né? Você sai do estacionamento e aí você bota o carro na estrada e vai dirigir. Vantagem nos Estados Unidos, as avenidas são muito largas, né? E então você consegue dirigir assim com muita tranquilidade, né? Eu vou responder ali, Adriana, como que surgiu a ideia de fazer essa nova aventura, né? Então, o desejo de fazer essa nova aventura. Na verdade, depois de morar nos Estados Unidos por 1 ano, o desejo de morar fora ficou permanente, né? Para as crianças, o melhor que tem, na verdade, é morar nos Estados Unidos. Para mim, tanto faz, mas para eles é melhor morar nos Estados Unidos, porque a escola americana é fantástica, ela é gratuita, eles ficam de 8 da manhã até as 5 da tarde na escola, né? Então, porque eles aprendem, no aftercare eles aprendem outras coisas, né? A escola acaba às 2, mas das 2 às 5, quem não pode buscar, deixa as crianças lá. Então, eles saíam da escola normalmente 5, 6 horas da tarde, era a hora que a gente ia para casa, né? Eles aprenderam inglês e aprenderam, alguns, né, deles aprenderam um pouco de espanhol, mas eu passei a ter vontade de ir e dei entrada no meu visto. Isso vai ser história para uma outra live também, como que eu consegui o visto, green card, que na verdade a gente tem o direito, mas a gente ainda não pode pegar, porque entrou a pandemia, e a pandemia em março, quando entrou, o meu processo ainda estava rodando, né? E eu fui aprovada em outubro. E eu achei que eu já podia morar nos Estados Unidos e achei que já ia estar tudo certo, mas deixa que a embaixada está fechada, a gente não pode ir. E eu falei para eles, ficar aqui dentro da pandemia, dentro de casa, sem poder fazer nada. No Brasil, eu tô online, as crianças estão online. Eu falei, se tá todo mundo online, o motorhome tá parado nos Estados Unidos, não tem por que ficar no Brasil, né? Então, descobrimos esse roteiro via México. A gente vai sair do Brasil dia 17 de junho, porque a gente vai chegar lá em julho, 15 dias no México, e depois a gente entra nos Estados Unidos, se tudo correr bem, 2 de julho. E aí em 2 de julho, porque eles precisam ser matriculados na escola, né? E aí lá as escolas começam em agosto. Então, para ter um mês de férias, um mês de adaptação, para que a gente possa então entrar na escola e ficar. E como o motorhome está lá, agora a gente vai aproveitar. Da outra vez a gente não pôde aproveitar. E a próxima pergunta. A gente não pôde aproveitar direito o motorhome. Nós fizemos só 3 viagens. Foram 2 para Key West e uma para São Marco. E aí ficou esse desejo, né? De dar uma volta com o motorhome. Já vou fazer. Então, ficou esse desejo de voltar para lá e aproveitar o que a gente tem, que é um motorhome, ainda que seja velho, ele funciona, ele tá lá. E a gente tá com ele lá e a pandemia lá não tá tendo, né? Já tá todo mundo vacinado, as crianças já voltaram para a escola, já tá todo mundo normalizado e a gente aqui nessa loucura de tentar vacina ou não, a gente tá muito preso dentro de casa e lá a gente vai ter um pouco mais de liberdade. Foi assim que nasceu o desejo de voltar, de rodar com o motorhome 1 ano, porque a gente só tem 1 ano de visto de turista, né? O nosso visto definitivo a gente vai ter que vir no Brasil buscar, né? Quando a embaixada abrir e marcarem a nossa entrevista de visto definitivo, a gente volta no Brasil. Aí sim a gente volta para morar de vez nos Estados Unidos e provavelmente a gente não retorna mais para o Brasil. Próxima pergunta. Quais as viagens que vocês já fizeram? Então, as viagens que a gente fez, a primeira foi essa para Key West. Nós fomos para um parque que era particular, porque existem parques públicos e particulares. Nós nessa vez nós decidimos ir para um parque particular, porque os públicos de Key West já estavam todos cheios, né? O parque público lá
custa aproximadamente $30, 40, pelo menos na época era. Hoje em dia eu não sei, tenho que me atualizar dos preços. Mas nós fomos para um parque privado que dava para pescar, né? As crianças gostam de pescar. Então, era um parque maravilhoso, assim, um lugar muito bom. E nós lá tínhamos pescaria, tinha uma praia próxima, nós tentamos ir, mas a pé não deu. Porque o nosso motorhome é daquele que a gente dirige, né? Então, eu não tive ainda coragem de botar o meu carro engatado no motorhome. Porque se já é difícil dirigir um motorhome grande que nem um ônibus, imagina de você dirigir o ônibus agarrado com um carro atrás, né? Então, deve ser muito mais difícil de fazer as manobras, de conseguir chegar com o carro. Então, eu tive medo, não fui assim. Então, a gente chegou lá, a gente tem que andar de bicicleta ou a pé, quando você chega no local, né? Essa é, assim, uma desvantagem desse tipo de motorhome. Mas nós curtimos muito. Depois de uma segunda vez, aí a gente já estava muito perto de vir embora. Uns amigos meus foram para lá passar uma temporada de férias, eles tinham um mês de férias. E aí nós resolvemos de novo ir para Key West. Mas dessa vez nós resolvemos ficar numa reserva biológica para viadinhos, né? Chamam deers lá. Então, também era um lugar para pescar, mas aí já tinha essa interação, né, com a natureza. E como esses meus amigos foram, então eles foram com o carro. E aí sim, nesse dia a gente pôde descer até Key West, as crianças puderam, né, frequentar, ver como eram as praias de Key West, conhecer efetivamente até o final do roteiro de Key West. E aí nós fizemos essa, depois esses nossos amigos voltaram embora e nós fizemos mais uma que foi rumo a São Marco, do lado oeste dos Estados Unidos, uma praia maravilhosa. E esse parque também privado ficava de frente para o mar. Aliás, o motorhome de frente para o mar, né? A gente não conseguiu porque tinha que reservar com muita antecedência, mas ficou muito perto, sei lá, alguns passos para a praia. E num lugar de uma vista linda, um pôr do sol, porque aí é o lado do pôr do sol, né? Que os Estados Unidos, ou você está do lado de quem nasce o sol, ou você está do lado de que se põe. Não tem... o lado que a gente mora é o lado de que nasce o sol. Então, se quiser ver pôr do sol, não consegue. Então, as pessoas costumam ir para o outro lado dos Estados Unidos para poder ver pôr do sol. E é isso. Essa foi a pergunta das 3 únicas viagens, né? E aí, juntando com o que a Adriana perguntou, esse desejo de voltar para rodar muito mais, porque nós não conseguimos concluir. Tem mais uma, eu acho. Sei? Mais sim. Pega aí, não tem mais sim. Mais um. A Nara vai fazer a última perguntinha que nós temos. Se vocês tiverem mais alguma, não tem problema, a gente pode responder. E o André entrou? O Andarilho entrou? Muito bom, seja bem-vindo. E alguém tá dando coraçãozinho. Que bom. Vai, pergunta. O que você diria para quem tem um sonho de viajar no motorhome? Eu acho que esse sonho é de muitas pessoas, né? Aqui no Brasil, comprar um motorhome deve custar muito caro. Eu não faço muita ideia, não. Mas deve ser para mais de 300, 400 mil reais, né? Eu comprei o meu por 60. Tudo bem que ele é antigo, mas nos Estados Unidos os motorhomes são feitos numa fábrica, né? Você tem várias fábricas de motorhome. Então, ele vem com todo o sistema hidráulico, elétrico, ele tem a parte de esgoto, né? Você tem água quente, tem chuveiro, é uma coisa muito bem preparada, né? É uma infraestrutura. Então, eu acho que para quem tem o desejo de viajar de motorhome, bom, se for para ficar que nem a gente por muito tempo, melhor talvez seja comprar, porque é barato. Se for para ficar uma pequena temporada, talvez alugar um motorhome e fazer a viagem do jeito pelo roteiro que achar melhor, né? Tem vários lugares que dizem como fazer a viagem. Nós sempre, por conta de segurança e tudo mais, a gente resolveu sempre ficar em algum parque, seja ele público ou privado, mas sempre dentro de um condomínio. E aí a gente fica dentro de uma segurança, né? Muitas pessoas querem economizar esses 30, 40 dólares e preferem ficar assim, sei lá, dentro do Walmart, parado na rua, lá solto no meio, como se fosse um camping selvagem, né? Eu não tenho essa coragem, não. Então, ainda mais com criança, só somos nós. Vovó. Eu prefiro parar no condomínio. Aí a gente sempre desfruta de piscina, a gente tem também máquina de lavar roupa, né? Porque no motorhome não tem, o nosso não tem máquina de lavar roupa. Então, a gente sempre é bom parar em algum lugar que você possa conectar energia, porque aí você fica com ar-condicionado, né? Você passa a ter o micro-ondas, o forno, o fogão, porque você abastece ele com gás propano e ele passa a ter água quente e tudo. E ali
quando você conecta o motorhome no esgoto, você pode usar o banheiro interno, você abastece ele com água, então ele fica ligado na água, né? Como se fosse uma caixa d'água. Então eu acho que quem tem o sonho de viajar de motorhome, eu só digo o seguinte, vai, né? Então vai, porque é realmente uma experiência fantástica. É uma experiência muito gostosa. Nós somos brasileiros, né? Lá, quando a gente para no parque, eles têm aquelas televisões americanas. Mas nós não temos o inglês suficiente ainda para assistir televisão americana. A gente não entende o que eles falam ainda. Então a gente leva uma caixinha, mas não funciona porque precisa de internet. Então, assim, as nossas interações familiares, elas ficam muito mais intensas, né? Você acorda cedo, vai sair para o meio ambiente, você vai curtir a natureza e você volta no final do dia, normalmente é jantar e ficar ali, jogar um jogo de tabuleiro, conversar, fazer alguma coisa assim, porque não tem televisão, né? É uma vida mais desconectada, eu diria, né? A gente fica um pouco mais afastado dessa coisa da tecnologia. Então, para quem tem vontade de viajar, se tiver alguma dúvida, ao longo da nossa viagem a gente vai transmitir algumas lives, a gente vai tentar colocar conteúdo assim mais específicos para que quem tenha essa vontade de ou viajar para os Estados Unidos, como que a gente fez, como eu fiz para passar o meu primeiro ano nos Estados Unidos, como muitas pessoas fazem a sua imigração legalizada para os Estados Unidos, como que pode conseguir o tipo de visto que eu consegui, sei lá, como que pode conseguir estudar nos Estados Unidos, como que você pode trabalhar, né, trabalhar mais ou menos, né, não podemos dizer isso, mas como que você consegue se sustentar nos Estados Unidos ainda que você esteja com um visto que não é o visto definitivo, né? Então nós dessa vez estamos indo com um visto de turista, da outra vez nós fomos com visto de estudante, e na terceira vez que a gente for, a gente vai estar com visto definitivo, já com green card, e aí sim a gente vai viver de vez, né, lá. Então, no nosso canal a gente vai tentar postar roteiros, a gente vai tentar mostrar as cidades, a gente vai mostrar um pouco da natureza lá dos Estados Unidos, vou tentar mostrar como que é a vida lá nos Estados Unidos, como a gente vive, sendo que a gente vive uma vida mais de pobre que eu digo porque aqui a gente tem uma vida um pouco mais confortável, né, um emprego e as crianças já estão mais habituadas. Lá é dólar, então o nosso dinheiro divide por 5, 6, depende do dia, então a gente vive uma vida um pouco mais restrita, né? Não é com luxo, mas dá para viver muito bem. A vida é muito boa. As crianças gostaram muito da experiência. Tá todo mundo nervoso nessa contagem regressiva já de 10 dias. Ainda falta arrumar um bocado de coisa pra gente ir, mas tá tudo certo. E nosso embarque vai ser dia 17, com 15 dias no México ainda. 2 de julho a gente vai estar. Não ainda no motorhome, porque o motorhome está estacionado bem longe. Não? Você pode falar alto. Fala que comprou um drone. Ah, depois eu falo. Então a gente vai estar parado. O motorhome está muito longe de onde a gente está, de onde a gente vai, né? Eu vou ter que ir lá buscar, tem que conectar todos os fios da bateria. Isso vai ser uma ginástica, porque deve ter mais de 20 fios para conectar naquela bateria. Mas eu tenho foto e vídeo e vou tentar reproduzir tudo que tinha antes para poder botar ele de volta na estrada e descer com ele para o parque que a gente vai ficar. Ainda não está escolhido. O primeiro parque a gente queria ficar no condomínio, porque é mais barato, mas o condomínio está querendo cobrar por pessoa, então provavelmente a gente vai ter que ficar nesse primeiro parque que a gente sempre sonhou de ficar, que é o Sterling Park. Eu acho que vai ser lá mesmo que nós vamos ficar. E se for, eu vou adorar, porque é uma natureza assim sem igual. É lindo. A gente vai poder abrir a porta do motorhome, sair por aí de bicicleta, passeando no parque. Mas ainda não está definido, por incrível que pareça, faltam só 10 dias aqui, mais 15 no México, né? Mas ainda tem, tipo, quase 30 dias para a gente escolher o nosso lugar. E com certeza vai ser o melhor que a gente puder proporcionar dentro do custo possível, né? Porque não é simples pagar 900, $1.000 por mês dentro de um condomínio para viver no motorhome, né? Não é tão caro porque já vem com luz, com água, já tem a internet, você tem piscina, tem condomínio, tem um monte de infraestrutura, mas para quem é brasileiro, $1.000 hoje dá dando 5, 6 mil reais, né? Pagar isso de aluguel é um pouco puxado, mas é nesse aí que a gente está indo, nessa faixa de preço, pra gente ter algum tipo de conforto. Eu não quero não morar assim jogada no meio da estrada. Eu já acho que é demais. Nós não vamos desse jeito não. Nós estamos indo mesmo para um condomínio lá em Fort Lauderdale mesmo,
perto de Pompano Beach, onde eles vão estudar. E é para lá que nós estamos seguindo. Então, é isso. Se alguém tiver ainda alguma pergunta aí para colocar, Pode colocar. pode colocar. A gente ainda tem mais alguns minutinhos para a gente poder responder. Se aí não aparecer nenhuma pergunta, hoje a gente pretende gravar essa live para poder deixar disponível lá no nosso canal do YouTube, para que a gente loucos pela estrada. É. Que a gente ainda não sabe fazer live, pedimos desculpa, né, Nani? Estamos aprendendo. Mas a gente vai aprender aí nesse longo um ano que nós vamos ter conectando. Acho que as crianças também vão começar a aprender melhor sobre tecnologia. E aí a gente vai melhorando aí a produção do conteúdo para quem estiver nos acompanhando. O canal foi feito mesmo para a gente postar coisas assim muito naturais. Eu não quero essa coisa de viver conectada na internet para poder postar. Nós vamos estar cadenciando a informação, mas sem muita piração, sem perder o gosto de poder aproveitar a vida, né? Porque a gente também quer pescar, quer ir pra praia, a gente também quer curtir, quer comer, quer beber, quer viver. Então a gente não vai ficar 100% conectado, mas a gente, na medida do possível, vai passando as informações, principalmente para quem quer saber quanto custa morar no exterior, como ganha dinheiro no exterior, como é que viaja para lá, né? Como que as crianças vivem na escola, acho que pode ser uma experiência legal para contar. Né? Como que eles aprenderam a estudar, como é que é a escola nos Estados Unidos, a gente já tem um pouquinho para contar, e isso junta um pouco com a nossa experiência para a gente poder passar. Apareceu pergunta? Nenhuma pergunta. Então, nós vamos encerrar, nem toca, porque se cair a gente não vai gravar de novo. Então, a gente hoje vai encerrar, então. A gente agradece a presença de quem está aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai passar a avisar depois com antecedência os próximos assuntos e as próximas lives. Mas essa foi mesmo mais para gravar o que a gente já tinha feito para os nossos loucos pela estrada que nos acompanham. Tá bom? Um beijo para todos. Já sabe desligar, porque o sorvete a gente passou maior vergonha. Maior vergonha, a gente hoje vai tentar aprender já a desligar. A gente só não tinha aprendido a salvar. Hoje a gente promete encerrar sem meme. Né? Sem meme. Sem memes, porque quem quiser ver meme é só voltar na live anterior. O vídeo tava deitado, a gente não conseguiu desligar. Então já tem coisa lá pra rir da nossa cara. A gente falou, será que desligou? Mas não, tava gravando ao vivo. Tava ainda gravando ainda e a gente olhando pro celular que nem pastel. Vergonha. Foi uma vergonha, mas a gente tá acostumado. Mas a gente riu a beça. Quem quiser rir é só olhar lá, né? Nossa cara de pastel, tentando desligar a live. Então é isso, boa noite pra todo mundo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra todos. Tchau. Aperta lá em cima. Confirma. Esse aqui.